Olá, assista agora aqui no TVM Notícias. Biblioteca Municipal de Blumenau aceita doações de livros durante todo o ano. Próxima sessão itinerante já tem data marcada. Requerimento foi aprovado na reunião desta terça-feira. Atleta visita legislativo antes de embarcar para o Campeonato Mundial. O TVM Notícias está no ar com os principais destaques da Câmara e da comunidade. E a partir deste mês de abril, os contribuintes já contam com a declaração pré-preenchida do Imposto de Renda à Pessoa Física, que contém dados completos para facilitar o preenchimento e a entrega do imposto anual. Desde o dia 17 de março, quando iniciou o prazo para o envio da declaração do Imposto de Renda 2025, a Receita Federal estava disponibilizando apenas a versão com dados limitados para os contribuintes. O prazo limite para a entrega do Imposto de Renda Pessoa Física 2025 é às 23 horas e 59 minutos do dia 30 de maio. Comissões desta terça-feira destacam projetos que visam a saúde da mulher e a eletromobilidade. Acompanhe agora o resumo da reunião com a repórter Gisele Scopel. Das 17 pautas que chegaram para a análise da Comissão de Constituição e Justiça, 8 foram encaminhadas para parecer jurídico da Casa. Uma homenagem foi aprovada e um projeto de lei complementar foi rejeitado e arquivado. De autoria da vereadora Cristiane Loureiro, ele tinha o objetivo de proibir a comercialização, a instalação e o uso de escapamentos para motocicletas que produzam ruídos acima do limite máximo permitido em Blumenau. Mas na análise da constitucionalidade do projeto, ele fere alguns itens, como a Lei do Livre Comércio, por exemplo. As demais pautas foram aprovadas, entre elas o projeto de lei complementar de autoria do vereador Almir Vieira, que sugere o bloqueio obrigatório de acesso a lote baldio ou a edificação sem utilização. Também o do vereador Egídio da Rosa Becauser, que pretende beneficiar entidades sem fins lucrativos que atendem a população de forma voluntária com a isenção da coleta de resíduos. Também tiveram parecer favorável os projetos e emendas da vereadora Cristiane Loureiro, o que dispõe sobre a criação de campanhas de conscientização e alerta sobre os riscos de vícios associados a jogos de azar e apostas online, e também o que institui a política municipal de conscientização e atenção integral à saúde das mulheres no climatério e na menopausa. E ainda o projeto de lei do vereador Jovino Cardoso Neto, que propõe um plano de eletromobilidade, com a troca gradual do transporte coletivo dos ônibus a combustão por veículos elétricos. As pautas aprovadas também tiveram voto favorável na Comissão de Finanças e seguem para os trâmites do Legislativo. E a intenção de gasto do catarinense com presentes de Páscoa subiu 2,1% em 2025, alcançando R$ 233, o maior valor já registrado. No entanto, quando ajustado pela inflação de 4,7% no período, há uma queda real de 2,6%. Os dados são da pesquisa da FEComércio Santa Catarina. E você sabia que a comunidade pode utilizar a Biblioteca Municipal para tirar livros para a leitura? E para manter o seu acervo, ela aceita doações durante todo o ano. Saiba como funciona o sistema de empréstimo e como doar para a biblioteca na matéria de Ana Paula Laut. Aqueles livros usados em bom estado, que não tem mais serventia na sua casa, podem ser direcionados para a Biblioteca de Blumenau. A Biblioteca Dr. Fritz Miller foi criada em 1940 e é administrada pela Secretaria de Cultura e Relações Institucionais. Ela está aberta à comunidade como um local de leitura, pesquisa e para empréstimo dos livros. Para levar algum exemplar para casa é muito fácil. É só vir até a biblioteca, trazer o comprovante de residência, um documento de identidade, né? Crianças até 5 anos não pagam, aposentados também não. E é R$ 7,00 a comunidade em geral, durante 6 meses, né? E também alunos, R$ 6,00. Então, é um valor irrisório só para a gente ter essa parceria com vocês, né? É só vir aqui, na hora sai a sua carteirinha e você já sai com o livro
que você quer levar para sua casa, tá? E também outra coisa importante é que se você não conseguiu naqueles 15 dias, você pode fazer a renovação através do sistema Pérgamo que nós temos. Então, de casa, do celular, você vai ali, faz e renova a tua leitura para sua casa. E para manter o acervo, a biblioteca aceita doações de livros de literatura clássica, infantil, juvenil e romances, em qualquer época do ano. Para os materiais didáticos, técnicos e de pesquisa, o ideal é que o conteúdo esteja atualizado com no máximo 5 anos de publicação. As doações passam por um processo de seleção antes de serem incorporadas ao acervo, encaminhadas a outras instituições ou até mesmo oferecidas para a comunidade. A nossa bibliotecária, que é a profissional da área, ela vai fazer essa análise. Porém, os livros têm que estar sem rasura, sem estar rasgado, amarelado, porque aqueles que são selecionados entram no acervo da biblioteca, para ficar à disposição de toda a comunidade. Aqueles que não entram no acervo e ainda estão com uma boa situação, a gente coloca na reserva técnica. E aqueles que não vão, eles vão para outro projeto nosso, que é a Cesta do Livro, que fica bem na entrada da biblioteca, onde as pessoas toda a vida, pela parte da manhã ou à tarde, durante o dia inteiro, das 7h30 às 5h, passam, olham essa cesta e levam para sua casa aquele livro que está sendo disponibilizado para eles. Agora que você já sabe, separe as suas doações e leve até a biblioteca, que fica no Centro Histórico de Blumenau. Aproveite e faça o seu cadastro, já saia de lá com uma nova leitura nas mãos. E segundo o Alerta Blue, uma frente fria deve avançar sobre Santa Catarina, favorecendo a condição para chuvas isoladas e queda de temperatura em Blumenau. A previsão para esta quarta e quinta-feira é possibilidade de chuva intensa em curto espaço de tempo. Na sexta-feira, a partir da tarde, o avanço de uma frente fria sobre Santa Catarina favorece condição para chuva fraca, isolada e declínio acentuado da temperatura em Blumenau. A máxima será de 27 e 29 graus e a mínima entre 17 e 19 graus, ocorrendo no final da noite. Entre sábado e domingo, a atuação da massa de ar frio e seco sobre Santa Catarina mantém as condições do tempo firme, com sol e variação de nuvens ao longo do dia no início das manhãs. Sensação de frio, mínimas de 13 e 15 graus e máximas entre 23 e 25 graus. E o município de Blumenau homenageou na manhã desta segunda-feira, dia 31 de março, o naturalista, médico e biólogo alemão Johann Friedrich Theodor Miller, pela passagem dos 203 anos de nascimento. A homenagem ao Fritz Miller ocorreu no jazigo da família, no cemitério da Igreja Luterana, no centro. Na oportunidade, a história do biólogo e médico e a sua importância para a humanidade foi resgatada pelo secretário de Cultura do município. 31 de março é um dia importante para a história de Blumenau, para a nossa cidade. Hoje nós celebramos o aniversário do Fritz Miller e a Secretaria Municipal de Cultura anualmente faz esta homenagem à memória e à vida do maior cientista brasileiro do século XIX. Aliás, ele tem sido considerado um dos maiores cientistas do mundo. O Fritz Miller nasceu em 1822, numa pequena cidadezinha chamada Windscher-Holzhausen, nas imediações de Erfurt. Na infância já conviveu com o Dr. Blumenau e na metade do século XIX migrou para Blumenau. Ele, que estudou matemática, ciências naturais, filosofia e medicina, acabou vindo para Blumenau e trabalhando como um colono. Mas mesmo assim ele não deixou de ter uma produção científica. E daqui, longe de Berlim, longe de Paris, de Londres, que eram os grandes centros de produção intelectual, ele produziu 263 artigos publicados, conhecidos até hoje, e ajudou cientistas do mundo inteiro com os seus trabalhos de observação daqui de Santa Catarina, daqui de Blumenau e de Florianópolis, antiga de Sterro. Então ele tem sido lembrado no mundo inteiro e nós temos aqui a honra de tê-lo tido como um dos primeiros imigrantes, alguém que ajudou no processo de desenvolvimento de Blumenau, e nós fazemos questão de celebrar esta data com escolares, com autoridades, com ecologistas, com pessoas que de fato homenageiam a ciência com o nascimento do Fritz Miller. Assista a seguir. Próxima sessão itinerante já tem data marcada. Requerimento foi aprovado na reunião desta terça-feira. Atleta visita legislativo antes de embarcar para o Campeonato Mundial. Vamos para um breve intervalo. TVL Notícias volta em instantes. Fique conosco.
depois pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí, você tem toda a razão. Exerça sua cidadania, fiscalize. Câmara de Vereadores, independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta aqui no TVL Notícias. Se você está em busca de emprego, acompanhe nosso boletim com as vagas do Cine. O Sistema Nacional de Empregos, o Cine, é um serviço público que conecta os trabalhadores às empresas que têm oportunidades de emprego a oferecer. Ele também oferece orientações e informações sobre o mercado de trabalho. Veja agora quais as áreas que possuem vagas abertas essa semana. 27 vagas de ajudante de carga e descarga. 19 vagas para assistente de vendas, 28 vagas para balconista, 51 vagas para auxiliar de logística, 3 vagas para camareira, 6 vagas para coordenador de restaurante, 20 vagas para costureira, 4 para estoquista e 2 vagas para operador de máquina de terraplanagem. E no próximo sábado, no Centro Histórico de Blumenau, acontece o Beer Day, na praça. O evento reunirá rótulos de mais de 100 cervejarias de todo o Brasil. A programação musical e gastronômica será na Praça Hercílio Luz, localizada na Rua 15 de Novembro, número 160. O evento tem entrada gratuita e acontece das 10 às 20 horas. Para as crianças, a estrutura de parquinho gratuita e disponível. E uma grande promessa do atletismo brasileiro esteve na Câmara de Vereadores essa semana, antes de embarcar para o Campeonato Mundial de Atletismo Escolar. Veja a matéria. O gabinete do vereador Egídio Bicalzer recebeu a visita da jovem de 14 anos, Maziel Flamand, que vai representar o Brasil no Campeonato Mundial de Atletismo Escolar. O secretário de Esportes, o treinador, a família da atleta, o presidente da Câmara de Vereadores, Ailton de Souza Ito, e o vereador Bruno Win também desejaram boa sorte a ela antes do embarque. Ainda esteve presente a diretora da Escola Básica Municipal Lúcio Esteves, colégio onde ela estuda desde que chegou ao Brasil e onde tudo começou. Lá na escola, hoje a gente tem 950 estudantes, desses 950, mais de 30% praticam atividades físicas lá na escola. A gente tem 5 modalidades da iniciação esportiva em parceria com a Secretaria de Esportes, mais 10 modalidades que são os nossos professores que treinam os estudantes, né? E a Maziel, ela é a gente diz que ela é incentivadora dos outros estudantes, né? Tanto que no ano passado, quando ela voltou do Brasileiro, nós paramos a escola para mostrar para todo mundo que todo mundo tem oportunidade de chegar, basta ter a persistência e a vontade que ela tem de não desistir e correr até o final. Há 5 anos em Blumenau, a haitiana teve o dom para as pistas descoberto pelo seu treinador Ednilson Machado, conhecido como Montanha. Ela começou a fazer parte do projeto de corrida em setembro de 2023 e desde então vem aprimorando sua técnica e ganhando medalhas. Então a gente começou inicialmente com competições escolares, né? E fomos galgando competições com o tempo, né? Depois a gente começou com o GES, que era o Jogos Escolares de Santa Catarina, nas fases municipal, micro-regional, regional, estadual e, por fim, o Campeonato Brasileiro, que foi realizado ano passado em Recife, Pernambuco. E ela acabou vencendo a prova lá do 800 metros e do 2.000 metros, conquistando a vaga para o Campeonato Mundial, que agora é a Ginasiade, que vai acontecer na Sérvia, em Zlatibor, na cidade lá. Lá, eu acredito que ela tem uma possibilidade de brigar, ser uma pessoa relevante na competição, pelos treinamentos que estão sendo acusados agora no decorrer da temporada, né? Claro, é uma caixinha de surpresa, porque é um nível mundial agora, né? É uma competição que a gente está indo pela primeira vez, mas a gente acredita que ela pode fazer um bom papel e representar o Brasil da melhor maneira possível lá. Maziel venceu todas as etapas dos Jogos Escolares nas provas de 800 metros. E além da medalha de ouro na prova de 800 metros no Campeonato Brasileiro Escolar em Recife, levou medalha de prata nos 2.000 metros. Recebeu a premiação Top Ranking 2024 do atletismo pelo desempenho no Campeonato Sub-16 em João Pessoa, na Paraíba, nos 1.000 metros rasos. Mesmo tímida, ela se mostra confiante e destaca que o objetivo é ajudar a família. Eu espero vir com uma medalha para o nosso Brasil
fazer a bancada tremer de torcida. Eu penso em ser alguém maior na vida, para eu poder ter capacidade de comprar uma casa para minha mãe própria. Mas além dos treinos e do esforço diário, a atleta teve que enfrentar um outro contratempo para poder embarcar para a Sérvia. Tem um acordo entre Brasil e Sérvia que atletas brasileiros não precisam do visto, né? Mas pelo fato de ela não estar naturalizada ainda, está em processo, ainda é oficialmente ela é haitiana, o Haiti e a Sérvia não têm esse acordo de entrada livre. Então ela, no caso, era a única atleta do atletismo do Brasil que precisa desse visto para entrar na Sérvia para competir. Caso contrário, ela não poderia entrar no país, né? No caso na Sérvia, que é o país sede, né? Pelo fato de não ter o visto e ainda não ser brasileira, né? E para conseguir o seu visto a tempo, foi realizada uma força-tarefa de quem apoia o esporte, como a Secretaria de Esportes de Blumenau e o gabinete do vereador Egídio Beckhauser, que intermediou a regularização. Foi a necessidade que teve, porque ela tem um passaporte estrangeiro, então ela está sendo naturalizada ainda, ela está conosco já há quase 5 anos, é haitiana, e está na nossa comunidade nos representando, e é exemplo de superação em todos os sentidos, né? Ela e a família se mudaram para Blumenau e mostram que não são campeões na pista, mas campeões de vida, né? Isso, o esporte vem mostrando essa resiliência que cada um deles tem, que é possível conquistar mesmo uma terra distante. Então ela está integrada à Blumenau, então é a blumenauense que nos muito orgulha estar no Mundial. A gente fica bastante feliz, né, por uma atleta de base, escola pública, e buscando tendo índice para o Mundial, né? Então, é o apoio de muitas mãos, né? O trabalho do professor Ednilson, do Montanha, trabalho fantástico que vem fazendo não só com ela, mas com outros atletas, da diretora Camila, que apoia o atletismo, mas outras modalidades também, lá no Lúcio Esteves, o secretário Sérgio Galdino, a Federação Catarinense de Atletismo também, que teve envolvimento na busca aí do visto. Foram muitas pessoas, o Conselho Estadual de Esportes, e aqui representado pelo conselheiro o Emerson, o Topo, que também se envolveu bastante, né, apoiando a MASE. E nós ficamos extremamente contentes e honrados, né, na torcida, para que outros atletas, né, despontem e levando o nome do nosso município, do nosso estado, do nosso país para o mundo todo. Agora é só torcer pela nossa representante, que no dia 8 de abril fará a prova de 800 metros e no dia 11 de abril a de 2.000 metros. E o Hemosc de Blumenau está com seus estoques em baixa e precisando de todos os tipos sanguíneos. Para fazer a doação, basta procurar o Hemosc de Blumenau, que está localizado na rua Teodoro Outro, número 40, no bairro Vila Nova. O horário de atendimento é das 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, e no sábado, das 8 às 11 horas. E a semana começou com um assunto muito sério e que precisa de ações que ajudem a diminuir os casos de violência contra a mulher. Uma audiência pública aqui na Câmara de Vereadores de Blumenau discutiu os dilemas e os caminhos para esse desafio. O assunto é de interesse de toda a sociedade e a Casa Legislativa ficou com um plenário cheio. No mural, mensagens que lembram um cenário triste e desafiador, com dados de crimes de violência contra a mulher e nomes das vítimas que perderam suas vidas para homens que achavam que elas eram posse deles. A audiência pública, solicitada pelo vereador Jean Volpato, reuniu pessoas das mais variadas esferas para trazer luz a um assunto que já se tornou problema de saúde pública no Brasil e no mundo. A gente teve 51 feminicídios no ano passado. Esse ano, até o momento, são 8 mulheres assassinadas de forma covarde e a gente precisa debater as políticas públicas de proteção às mulheres. O objetivo principal é criar uma rede de proteção das mulheres na nossa cidade. A gente sabe que muitas vezes as mulheres que são vítimas de violência, sobretudo, também têm classe social, são as mulheres mais pobres da sociedade que às vezes não têm acesso ao transporte coletivo, por exemplo, para
para ir até a uma delegacia da mulher. Quando chega na delegacia da mulher, esse atendimento muitas vezes fica um pouco aquém por conta até da estrutura que lá se coloca. Então são várias demandas. Blumenau não tem um conselho municipal das mulheres. A gente iniciou aqui um projeto de lei que garante o aluguel social para as mulheres vítimas de violência, porque a gente sabe também que muitas vezes as mulheres acabam se submetendo com a violência por conta dos filhos, a questão patrimonial. Então são vários debates que a gente pode fortalecer aqui na cidade de Blumenau, para que, se não zerar, que seria o nosso objetivo, né, que a gente não tenha mais o feminicídio, mas que mitigar, conter essa violência, porque é uma violência que ela não é só física, ela é patrimonial, ela é psicológica, são várias nuances, inclusive da desigualdade salarial entre homens e mulheres. Entidades e forças policiais que também atuam no fronte desse combate estiveram presentes, como a comissão da OAB por Elas, que faz um trabalho de assistência jurídica para as vítimas. Realmente discutir sobre tudo que a gente precisa melhorar, todos os apontamentos e também destacar tudo que já está sendo feito, né? E também aprimorar esse sistema, onde a gente visa realmente a proteção da mulher. A presidente da comissão da OAB por Elas ainda trouxe uma novidade que pretende ajudar vítimas que têm vulnerabilidade financeira. Muitas mulheres não têm sequer o dinheiro para o ônibus para dar continuidade ao acompanhamento. Por intermédio da vereadora Cristiane, uma solicitação ao executivo que verificasse a possibilidade de viabilizar vale transporte às vítimas de violência doméstica que estão hoje com medidas protetivas ativas. Porque muitas delas não têm condições financeiras, por exemplo, de buscar um auxílio junto ao CEMUDES ou até mesmo frequentar grupos de apoio que são fornecidos pelo Tribunal de Justiça, porque não tem condições de pagar uma passagem de ônibus. Nesse espaço criado para o diálogo entre autoridades de segurança pública, poder legislativo e sociedade, o que se percebe é que alguns passos já foram dados, mas ainda há muito que se trabalhar. E o trabalho dessa união é que realmente vai fazer a diferença. Um dos trabalhos hoje da Rede Catarina também é fazer essa divulgação do nosso trabalho e de toda essa rede de amparo para a mulher nessa questão de proteção à violência mesmo. Então a gente percebe a importância realmente da gente fazer essa divulgação para que mais mulheres possam estar cientes de todo o amparo que elas têm se elas procurarem ajuda. O que eu percebo de evolução é que as mulheres hoje em dia elas têm uma melhor consciência do que é violência doméstica e familiar. Não só as mulheres, como os homens também. Tanto é que no decorrer dos últimos 10 anos, a gente verifica um aumento no requerimento de medidas protetivas. Isso demonstra que a mulher está mais consciente do que é violência doméstica e familiar e do seu direito. A gente vê as instituições trabalhando em rede, todo mundo em prol da mulher. E o que eu acho, o que precisa melhorar é a educação. A educação da mulher, a educação do homem, a educação dos adolescentes e das crianças acerca do que é violência doméstica e familiar. A representante da Procuradoria Especial da Mulher, que também faz parte dessa rede de acolhimento às mulheres, participou desse debate. Discutirmos o tema, levando em consideração que tem toda uma rede de proteção, que através do trabalho da Procuradoria da Mulher nós acompanhamos, mas tem demandas que não dependem só, né, dessa rede de proteção, é a nível estadual também, por isso precisa os encaminhamentos necessários. E foi discutido isso nessa audiência e será levado, né, adiante com um exemplo da Delegacia 24 Horas, que inclusive já foi uma solicitação também que partiu, né, do nosso gabinete, da Procuradoria, porque a gente entende que as principais demandas de violência acontecem principalmente sexta-noite e fim de semana. A deputada estadual, que também é procuradora estadual da mulher, Luciane Carminati, veio prestigiar a reunião. Ela destacou várias ações em prol da segurança da mulher, assim como o tratamento dos homens que praticam essa violência. Em primeiro lugar, é importante compreender como que se dá a violência. E nós só vamos diminuir ou acabar com a violência contra a mulher se nós sairmos do silêncio. Então, o silêncio não nos ajuda. A gente precisa dar voz. E dar voz significa também termos políticas públicas que se cruzam. Porque a violência contra a mulher, quando ela chega, o feminicídio, quando chega, ele não chegou primeiro isso. Ele é uma sucessão de um comportamento desequilibrado, da falta de apoio, de estrutura e de ausências ao longo da vida. Então, aqui mesmo em Blumenau, tem hoje em torno de 4 grupos de homens reflexivos.
Essa é uma experiência que nós estamos levando para o Estado, é muito positiva. Nos grupos reflexivos, o índice de incidência recai para em torno de 6%. Então, é um programa que deu certo, mas é uma política pública que, inclusive, está sendo implementada pela Secretaria da Assistência Social. Nós defendemos que os governos municipais tenham estrutura para tratar do tema da violência contra a mulher e das violências contra meninas, contra mulheres. E quando eu falo políticas públicas, estrutura, eu estou falando de ter um órgão no governo municipal, nas políticas públicas do local, que possa chamar a saúde, a assistência social, a educação, o desenvolvimento econômico e cruzar todas essas políticas. O que é que nós vamos fazer para evitar as violências e para atuar, acima de tudo, na prevenção, mas também acolher aquela mulher que sofre violência e aquela família, aqueles filhos que ficam órfãos da violência. Então, é possível sim e é necessário e a gente precisa avançar, porque violência significa cultura. A cultura da violência precisa ser combatida por uma outra cultura. Vamos conferir agora o boletim da dengue. De 25 a 31 de março, a cidade registrou 150 novas notificações da doença e 112 focos do mosquito Aedes aegypti. Neste período também foram confirmados 20 casos, totalizando 53 positivados desde o início do ano. Não há mortes registradas em 2025. De acordo com o boletim, o bairro Itaupava Central continua liderando o ranking de casos, com 138 focos. Em seguida aparece Itaupavazinha, com 121 e Progresso, com 109 focos. Confira agora alguns dos assuntos tratados na sessão desta terça-feira, com a repórter Gisele Scopel. Na reunião ordinária foram aprovados 2 projetos de lei que declaram entidades de Blumenau como utilidade pública. Indicada pelo vereador Ailton de Souza, o Ito, a Associação de Pais e Professores da Escola de Educação Básica Júlia Lopes de Almeida, e do vereador Gilson de Souza, o Instituto Viver Blumenau. Na tribuna, foi cedido espaço para o presidente da Associação de Moradores da Rua Guilherme Perner e Transversais, que falou das atividades da associação, que atende cerca de 400 crianças no contraturno escolar com várias atividades, também das melhorias feitas no espaço. Mas ele trouxe uma reclamação referente a uma multa da Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade por barulho em excesso. A gente está muito revoltado com essa multa, a gente tomou uma multa lá de R$5.000, não foi chamado ninguém da nossa associação para acompanhar o aparelho na aferição. E a comunidade está revoltada, não só o presidente, mas toda a comunidade com esses R$5.000 de multa, porque não deram prazo nenhum para a gente se adequar também, quanto ao barulho lá. E era um dia de futebol e tinha uma festa também do lado da associação, que não era da associação e foi aferido nesse dia. E ninguém acompanhou essa aferição. O que a gente quer é que o executivo da cidade e os SEMAS comuniquem, né, as pessoas quando for fazer uma aferição no momento desse, porque daí a gente tem como se defender. Porque a gente não sabe nem o que vai fazer agora, como é que a gente vai pagar esses R$5.000 numa associação que é pequenininha, ganha lá um pouquinho por mês para manter as contas em dia. Os vereadores também destacaram as demandas junto à comunidade. Abordei algumas demandas, entre elas o aumento da tarifa de esgoto, que inicialmente era de 5% e aumentou mais 10%. Inclusive, nosso gabinete encaminhou a agir um requerimento solicitando o porquê, né, desse reajuste, pedindo esclarecimentos para a nossa população. Também abordei sobre dados que saíram recentemente sobre violência sexual contra crianças e adolescentes, que em Blumenau, a cada 20 horas, uma criança é vítima de violência sexual em Blumenau. Isso é um dado muito triste e que a gente também tem que trabalhar tanto quanto a violência contra a mulher. E da violência contra a mulher também destacando uma tentativa de feminicídio também no bairro Texto Salto. A gente precisa abordar e falar mais disso até para conscientizar a população e para que haja mais denúncias para a gente realmente, de fato, poder combater a violência. Uma reunião que estive ontem na Secretaria de Educação buscando informações referente a 2 emendas parlamentares, uma de 300 mil para o Colégio Alves Ramos e outra de 100 mil para o CEI Tiaganzini, que até então, já ano passado, no começo do ano, eu levei
a intenção no protocolo dessas emendas. No mês 4, 5, essa emenda já foi depositada na conta do município e até agora nada de ginásio de esporte, nada de recuperação do pátio como um todo. E fui ontem visitar a secretária me passou a informação que agora quem tem que fazer os projetos é o município, que faz os projetos na parte de educação, e vou sentar com o município para agilizar o mais rápido possível, porque nós temos engenheiro no município e não dá para esperar tanto tempo assim a aplicação de um recurso, mesmo porque lá atrás eu fiz um levantamento do valor de um ginásio que caberia lá no CEI Alves Ramos em torno de quase 270, 280 mil reais, que foi inaugurado lá na Vila Itopava. E eu tinha 300 mil de emenda. Teoricamente agora esse valor não vai ser mais o mesmo, aí quem vai perder? Quem vai perder é a comunidade que esperou até então esses recursos, e o próprio município vai desembolsar mais algum recurso para completar um aditivo para finalizar esse ginásio. O presidente também apontou a aprovação do requerimento que aprova a sessão itinerante do mês de abril. A próxima itinerante será no bairro da Velha, dia 23 de abril, numa quarta-feira. Assim como foi a nossa sessão no Clube de Cassino Badefurt, na Velha também, vamos ouvir com certeza a comunidade. Até hoje eu encaminhei aos vereadores todas as demandas que ora aconteceu naquela noite, fizemos uma indicação em conjunto com os 15 vereadores para a gente encaminhar para o Executivo para tentar atender a demanda naquela comunidade, naquela audiência pública. Para mais notícias da Câmara de Blumenau, acesse câmarablu.sc.gov.br ou em nossas redes sociais. TVL Notícias fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá.